E a gente começa o programa, continua aqui aprendendo. E hoje a gente tem aquele momento que eu gosto bastante, que é Dia de Amor Exigente. A gente aprende sobre dependência química e hoje a gente vai entender um pouquinho o que é a codependência. Quando existe um dependente químico, existe um codependente ao lado, junto, né? E uma coisa alimenta a outra e faz um círculo vicioso. Eu penso que a maioria de nós é codependente. A gente vem para esse mundo com uma necessidade de aprovação, né? Uma dificuldade tão grande de dizer não. E trabalhar as nossas codependências é também um desafio transformador. E eu quero que você preste muita atenção no programa de hoje e nesse assunto tão lindo. Hoje eu recebo o presidente de Amor Exigente, Luiz Fernando Calduro, que está aqui. É sempre uma alegria recebê-lo, mas também ele trouxe a Silene Nunes, que é psicóloga clínica, pós-graduada em neuropsicologia, voluntária do grupo GAFTA, que é um grupo de ajuda para familiares de dependentes químicos que funciona em Diadema. E atua há 6 anos na área de dependência química, então entende muito desse assunto. Sejam bem-vindos os dois aqui, que alegria recebê-los, viu? Obrigada por estar aqui. Alegria Fernando, mesmo, seja Cláudia. bem-vindo. Que bom, muito obrigado. Vamos lá. Eu sei que sábado, o Amor Exigente teve um curso bonito e importante aqui em São Paulo, né? Foi mesmo, família de Amor Exigente reunida e foi uma festa. Trabalhamos agora um novo modelo de curso que estamos tendo de um dia só. A crise está tão brava, né? Então, vamos fazer um dia só, é mais rápido, é mais econômico e assim, ainda assim trabalhamos com bastante clareza a metodologia do Amor Exigente. Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos. A gente fala toda segunda-feira sobre Amor Exigente aqui, mas ela está espalhada pelo Brasil inteiro e até alguns outros países da América Latina. Qualquer pessoa participa sem custo nenhum. São reuniões semanais que duram 2 horinhas e fazem uma transformação tremenda. Os grupos de Amor Exigente têm um momento da palestra, onde esses princípios Amor Exigente são trabalhados, mas depois dividem em mini grupos e aí existe a partilha, você se vê na história do outro e você é desafiado a colocar metas práticas em prática. Né? Até ficou redundante, mas é isso mesmo. Não é algo, será que vai ali no teu imaginário? Não, coisas realizáveis você coloca em prática. Então vale muito a pena participar, de antemão eu já te convido. Agora a Silene participa de um outro grupo também, é isso? Isso. Além desse grupo, eu também sou voluntária. Esse mês de maio, teremos 2 palestras no grupo do Amor Exigente, no grupo Ágape, que é de Pirituba, e no grupo do Brooklyn. Então, e antes de mais nada, antes que eu seja indelicada, é uma honra, um grande prazer estar aqui com você. Já fiz tietagem no camarim, já tiramos Mas a foto. alegria é nossa, Silene, porque eu sei que você tem tanta experiência e pode nos ajudar e ajudar a turma que está assistindo em casa, né? E um tema tão relevante, que é o tema que nós conversaremos hoje, que é a codependência, que infelizmente afeta milhares de pessoas. E você colocou muito bem, acho que todos nós somos um pouco codependentes, né? E esse tema que o Grupo Amor Exigente trabalha tão bem de ajudar aquele familiar envolvido nessa temática tão complexa da dependência química. O que é a codependência? Codependência é quando eu esqueço de mim. Quando há um desligamento emocional de mim, eu me torno negligente com o meu cuidado e eu necessito de ter o controle da vida do outro. Ou seja, um codependente normalmente é controlador? Exatamente. É uma da característica principal, é essa coisa, não é só controlar. Eu tenho a necessidade de controlar. Eu tenho a necessidade de cuidar, porque se eu não cuidar, ele vai recair. Se eu não olhar, ele vai usar, ele vai beber. Ele precisa de mim. Então, é uma relação muito simbiótica, muito emaranhada. E alguns estudiosos, tem uma antropóloga, Helen Fisher, que fez um estudo e o que eles descobriram? Que as vias neurais envolvidas nessa dependência de vínculo, nessa dependência afetiva, são as mesmas vias neurais que o dependente químico se utiliza. Então vejam a semelhança. Além disso, tem uma outra semelhança muito interessante que eu observo enquanto no tratamento com os familiares e com os dependentes.
3 momentos importantes, Cláudia, Luiz Fernando. Primeiro, quando o dependente químico está no uso, ainda não encontrou a saída, o caminho, eu, enquanto codependente, também estou ali alimentando a minha dependência, certo? A partir do momento que esse dependente químico vai para um tratamento, vai para uma internação, onde está a minha dependência? Onde está a fonte para eu alimentar a minha dependência? Está internado, está tudo bem. Eu sei onde ele está. Isso, familiares, todos que estão nos assistindo, é um processo inconsciente, a gente não se dá conta disso. Aí nós, enquanto profissionais da área, estamos trabalhando com o paciente. Eu costumo dizer, quando eu estou na clínica, olha, nós estamos cuidando dele. Agora é o momento de você cuidar de você. Procura um grupo, a primeira coisa que a gente fala. Procura o amor exigente. Porque senão o codependente vai ter até abstinência. Falar, eu preciso controlar meu filho e ele está longe. Né? Isso, olha Cláudia. Isso. Ele vai ter abstinência. E depois, quando o filho voltar para casa, ele vai ter recaída. Perfeito, a Cláudia matou a charada. Exatamente isso. Então, são esses 3 episódios que é totalmente semelhante com a jornada do dependente químico. Tem que tratar. Tem que tratar. Bom, a gente vai conversar mais sobre esse assunto. O fato é que pais são muito parecidos. Quando a Silene começou a falar, eu já me lembrei que muitas vezes nesse nossa necessidade de controlar, a gente se sente meio que super-herói, né? As mães se sentem, eu sou Mulher Maravilha, eu dou conta dessa doença do meu filho, como não? Eu posso ficar acordada de madrugada enquanto ele não chega e eu dou conta de ir no trabalho amanhã, mesmo que eu esteja destruída. Mas aí, amores, a gente lembra que pai e mãe também é gente, não é super-herói. E quando os pais descobrem que o filho é dependente químico, o mundo desaba. Isso é fato, né? É uma situação muito difícil de lidar. Mas, como a Silene bem adiantou, é possível. A gente vai ver relatos de mães que aprenderam a lição, aprenderam a lidar com a dependência dos filhos. Eu penso que vai ser inspirador. E a gente continua conversando para você entender onde é que está essa sua codependência. Pode rodar. Tenho 2 filhos, tá? E descobri que os 2 são dependentes. Para toda mãe é muito difícil descobrir isso daí, né? Porque ninguém conta com isso, né? Com um filho adicto, um filho dependente, né? Foi um choque, um baque muito grande. Eu deixei eles um pouco de lado por conta de trabalho, resolvi fazer uma faculdade, para passar até para eles como exemplo, né? Que eu estava trabalhando, que eu ia criá-los. De repente, eu vejo meu filho usando droga, era a coisa que eu mais falei na minha casa, que eu mais conversei. Eu tentei ser amiga demais e eu esqueci do meu papel. Os pais demoram a acreditar que tem um filho dependente químico. Depois dessa descoberta, o tempo médio para procurar ajuda é entre 2 e 3 anos, mas em alguns casos esse tempo pode subir para 7 anos. Por isso, é importante prestar atenção no comportamento do seu filho, buscar informações e entender que pedir ajuda é necessário. Depois que a família entende isso, as coisas mudam dentro de casa. A gente demora para procurar ajuda, demora muito, muito, muito. Até que eu falei, não, chega, não aguento mais, não aguento porque se interna, volta, faz as mesmas coisas. E tudo volta ao que era, né? Eu só consegui lidar com a situação depois que eu comecei a vir aqui, no Amor Exigente. Porque eu não tinha força para passar força para ele. Foi aqui que eu aprendi a lidar com a situação dos 2 adictos que eu tenho em casa, né? Precisei interná-los e tal. E com a prática de eu vir aqui semanalmente, eu fui aprendendo a lidar com as situações, a ter o amor que eu tenho por eles, mas exigente, que até aí eu não sabia o que era. O meu comportamento também foi mudando. E aí eu vi que a situação era totalmente diferente, não era da forma como eu enxergava. E houve um equilíbrio na minha família. Não adianta a gente querer dar uma de herói sendo uma codependente. Você tem que ter vida
após a codependência. Você tem que descobrir que você pode ser feliz apesar de você ter um filho dependente, entendeu? E não é feio você ser feliz porque você tem um filho dependente, sabe? Você ser uma heroína, você ficar se destruindo porque você tem um filho dependente, isso não vai levar ninguém a nada, nem o seu filho a lugar nenhum, entendeu? Você tem que ser feliz sim, você tem que seguir sua vida, entendeu? Porque a dependência é uma doença, porém é uma escolha, certo? Então, ninguém escolhe ser dependente, mas escolhe sair da dependência. Isso daí é uma coisa que uma mãe tem que aceitar. O filho, ele tem que chegar no momento que ele tem que saber o que ele quer da vida dele, entendeu? Porque é só ele que pode sair. Mães maravilhosas, guerreiras. Agora me chama a atenção quando ela fala, uma delas, que a dependência química é uma doença, mas tem escolha para o tratamento. Escolha, né? Me preocupou um pouquinho porque a gente está aqui para fazer uma informação, um esclarecimento. E a dependência química, em determinado momento, quando ela já está instalada, aí o dependente químico se tornou um adicto, ele não tem escolhas mais, aí é preciso de tratamento. Preciso que a família se envolva, é preciso que os profissionais se envolvam para que ele retome a vida dele e aí sim faça escolhas e diga os nãos. Não é assim, Silene? Exatamente. É muito importante os familiares entenderem, toda a sociedade, porque o preconceito e a falta de informação atinge de uma forma avassaladora. A droga, quando entra no organismo da pessoa, faz uma mudança a nível cerebral e modifica a forma dessa pessoa pensar, sentir e agir. Em um determinado momento, a transformação, o único pensamento dessa pessoa é: o que é que eu vou fazer para usar de novo? O organismo dela pede a droga. Então, não é simplesmente uma escolha. É nesse momento que a gente precisa de uma família que intervenha, que ofereça o tratamento, que se trate e ofereça o tratamento para o dependente químico. Perfeito. E eu penso, Cláudia, que a codependência também não é uma escolha. Em determinado momento, a pessoa sozinha não sai. Você abriu o programa como espiritualidade dizendo eu e o outro. Nós precisamos sempre ter alguém que espelhe o nosso comportamento. Por isso que as partilhas do Amor e Gente são interessantes, porque ao você contar como foi a sua semana, você mesmo já visualiza o que você fez e aí o restante do grupo vai, num retorno adequado, pontuar para você. Então, esses conceitos de doença são um pouco complicados, mas na prática, o que a gente vê é que o Amor Exigente pode sim dar uma grande força para as famílias, para que elas possam voltar a ter uma vida normal, independente da doença, dependência química instalada na sua família. Como é que a gente trata a codependência, já que esse é o nosso tema de hoje? Nós tratamos primeiramente tendo a percepção de que nós estamos com esse problema, porque enquanto a gente não tem essa percepção, e o Grupo Amor Exigente ajuda muito nisso, como o Luiz Fernando disse, ele vai nos ajudar a ter a percepção, porque enquanto eu não tenho a percepção, a gente não trata nada, porque o meu pensamento é: o problema não é meu, eu não usei droga, o problema é dele, eu me desvinculo disso. Mas a partir do momento que a gente tem essa percepção, nós devemos procurar ajuda profissional, de psicólogo. Frequentar o grupo é a primeira coisa que a gente deve fazer. E muitas vezes há codependentes que vão precisar também de uma intervenção médica, porque acaba associando outros transtornos sérios, como depressão, ansiedade, que vão incapacitar essa pessoa de ter uma vida
digamos assim, de caminhar a sua jornada na mais normalidade. Silene, De você falou que um dos viver, né? De viver. Você falou que um dos sintomas da codependência é a pessoa querer controlar, uma pessoa controladora, mas existem outros sintomas? Sim, existe. Esse é o principal sintoma. E além disso, nós temos aquele que eu também disse depois, a necessidade de cuidar. Eu preciso cuidar de, porque se eu não cuidar, não vai dar certo, né? Além disso, nós temos a questão da depressão. Tem muitos codependentes que entram em depressão, o transtorno de ansiedade também, baixa autoestima, porque a gente às vezes vai imaginar que o codependente, ele está com a estima elevada porque ele está cuidando de si, entre aspas, e cuidando do outro. Ele está dando conta de tudo, quando na realidade, a verdade não é essa. Na realidade, ele realmente tem uma baixa autoestima. Dificuldade até de dizer não, né? Porque precisa da aprovação. Acha que se falar não pro filho, o filho não vai gostar. E aí você desmorona, né? Dificuldade de dar limites. Eu estou com um caso muito interessante de uma família, uma criança, um pré-adolescente de 14 anos. E a família não consegue dar conta. Já é um pré-adolescente com indicação muito séria para uma internação. Então, o que falta? Os pais serem pais, assumirem a função paterna, a função materna. É, mas você colocou bem, então são várias coisinhas para esses pais trabalharem, por isso que tem que estar no Gostaria grupo. muito, Cláudia, que a Silene voltasse no início da fala dela, que ela disse uma coisa que me chamou bastante atenção e eu acredito muito. Ela falou que o codependente, ele se desliga dele mesmo. E realmente a gente percebe isso, que é a fala mais comum que nós temos, que o codependente é aquele que não vive a sua própria vida. Mas o grande alerta que os grupos nos fazem é que nós precisamos praticar um desligamento emocional. E a maioria das pessoas não entende o que é desligar-se emocionalmente do outro. Eu gostaria que a Silene pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso. Ok. É ímpar essa necessidade do familiar realizar esse desligamento da vida do dependente químico. É ímpar, porque enquanto ele não faz isso, enquanto ele não perceber que a responsabilidade da recuperação é do outro, não é dele, que o fato dele estar ali presente, ser a sombra do dependente químico, não vai mudar. Então, esse desligamento que eu quis dizer no começo é se desligar realmente do dependente químico totalmente, para poder voltar para si. Emocionalmente, Emocionalmente. mas não é desligar-se, não quero mais, não vai mais sim. conviver Não é comigo, desistir. não gosto Não, mais de você. não. Mas é o nosso lema principal, não é, Cláudia? Que todo mundo sabe. Eu te amo, mas não aceito o que você está fazendo de errado. Mas olha, sozinho é tão difícil, não fique só, vá a um grupo de amor exigente, vá, vale a pena. A gente tem visto tantas famílias sendo transformadas mesmo, não tem outra palavra senão essa, transformação. Vá, não fique só, viu? E tem grupo pertinho de você. Uma telespectadora que não se identificou, ela diz: boa tarde, na minha família tem uma pessoa que começou com 13 anos a fumar maconha, hoje tem 18. Ele trata a mãe e a avó sem nenhum respeito, mas elas acham normal. Às vezes ele fica agressivo, ele trabalha, mas falta. Hoje não faz nada, só vai no curso quando quer. E a mãe e a avó dizem que ele fuma socialmente. Elas são codependentes? Como elas deveriam agir? Pode nos orientar, por favor? Claro, Cláudia. Essas mães e essa mãe e essa avó, elas estão sim sendo codependentes, porque elas precisam fazer alguma coisa, elas não podem aceitar com facilidade. Porque se começou com 13 e aos 18 já começou a apresentar perda, já começou a apresentar problemas sociais, isso vai evoluir. Então, buscar uma ajuda, buscar informação, buscar entender o que é essa codependência e principalmente a respeito de maconha hoje em dia, porque a maconha de hoje é muito diferente da maconha dos anos 60. Sempre me chama muita atenção uma última entrevista que eu fiz aqui com um dependente químico de maconha, que ele fala e ele contou que logo no começo estava tudo ok, ele parecia sob controle, depois teve o primeiro surto psicótico, depois teve outro, adquiriu uma esquizofrenia e ele trata isso até hoje com 40 e poucos anos, sofre tanto a consequência daquela escolha lá no começo da juventude, jogou uma vida fora. Daí me lembro também da Beatriz, uma menina tão novinha que também
no uso de maconha. Começou também aos 13, 14 anos, chegou ao ponto de jogar tudo pela janela da casa dela. O pai teve que tirar a porta da casa dela e aqui ela disse: não iludam-se, maconha faz mal sim. E a gente precisa aprender e entender o que é isso. E eu te convido para aprender junto, né? Como eu disse no começo do programa, o Luiz Fernando bem lembrou, é melhor serem 2 do que 1. Vambora, a gente tem que estar junto. O Amor Exigente tem um site muito simples de navegar e muito fácil para você encontrar o endereço da reunião mais próxima da sua casa. Coloca a tela aí, é www.amorexigente.org.br. No cantinho esquerdo superior tem lá escrito Localiza E. Você clica ali, coloca a região onde você mora e vai aparecer o grupo mais perto. Daí você vai e participa. Sempre tem cursos, como o Luiz Fernando falou, nesse sábado teve um curso. Se não tiver um grupo perto da sua casa, você pode se capacitar. A literatura de Amor Exigente, tanto de prevenção quanto dos familiares, é fantástica, vale a pena você pedir, assim como a revista de Amor Exigente também vai te ajudar bastante com informações que funcionam e são simples de serem colocadas em prática, tá? E o Luiz Fernando quer convidar todo mundo para a festa de aniversário do grupo do Santo Américo, Morumbi. Do Grupo Morumbi, vai fazer 1 ano na próxima terça-feira, sem ser amanhã, dia 20, e nós vamos ganhar um presente especial, Cláudia. A presença da Dona Mara, que vem cantar parabéns conosco. Então, toda a família de Amor Exigente, de São Paulo, da Grande São Paulo e região, venha prestigiar este primeiro aniversário do nosso grupo e venha ouvir Dona Mara. Dona Mara vai falar bastante sobre metodologia. Aliás, um beijo, Dona Mara. Esteve ontem no nosso curso e estará no de abril também, que será no Soltanier. Mas antes disso, entre um e outro, no dia 20 de março, na Rua Santo Américo 357, às 20 horas, a presença de Dona Mara no primeiro aniversário do Grupo Morumbi. Muito bem. E a Cláudia estará lá fazendo a Com certeza. apresentação. Estarei lá no dia 20, sim. Eu estou muito contente com o nosso tema de hoje. É claro que a gente precisa falar mais sobre codependência e a gente precisa que você comece a pensar aí nas suas características que a Silene trouxe com tanta clareza, né? Dá para trabalhar, dá para a gente mudar essa história, né, Silene? Com certeza. Muito obrigada. A Silene, ela está no site www.silenenunes.com.br. Vale a pena entrar lá, tem informações bem relevantes. Se você precisar mandar uma mensagem, trocar um WhatsApp, ela é psicóloga clínica 011 94271 1902, com bastante experiência em dependência química. E o Amor Exigente, mais uma vez, tanto no site quanto no telefone, amorexigente.org.br ou 019 3252 2630. Muito obrigada. Força, fé e alegria. Muita alegria sempre. Obrigada, Silene. Obrigada, Luiz. Obrigado, Cláudia. Tudo de bom. Paz e bem. Paz e bem. É preciso saber viver, é gostoso aprender a viver. Aliás, eu digo sempre, a gente vai aprendendo. Só para de aprender quando para de viver. Eu tô muito viva, você tá viva? Bora, vamos prestar atenção aqui, vamos viver de corpo e alma, tudo integrado, cuidando da gente